Aníbal, César e outros, podereis avaliar quão grande é a quantidade de espíritos que precisarão voltar à Terra ou qualquer outro globo inferior, a fim de resgatar os seus delitos sangrentos, curtir a fome e a miséria que alhures também semearam, quer como chefes bárbaros, soldados inescrupulosos, negociantes, mercadores ou asseclas, prontos para praticarem as maiores vilezas e monstruosidades. Pergunta: e como é que a técnica sideral conseguirá solucionar esse grande problema de falta de corpos, quando na Terra a tendência dos agrupamentos civilizados é a de reduzir a cota de filhos? Ramatiz: já temos demonstrado que, embora isso vos pareça insensatez, é justamente entre as famílias mais incultas e nas regiões onde mais predominam a fome, a miséria e a injustiça, que paradoxalmente se verifica a maior prodigalidade de filhos. Não é a Ásia, e principalmente a China, que mais se vê às voltas com os seus cruciantes problemas de miséria, fome e desnutrição dantescas e ao mesmo tempo com a saturação demográfica, pelo crescimento avultado de suas populações. Qual o motivo? Aparentemente absurdo, porque a procriação é mais intensa justamente nas regiões onde a miséria graça mais assustadoramente. Para a visão dos encarnados, tudo isso parece insensatez. No entanto, tais acontecimentos são perfeitamente controlados pelo além, pois, enquanto existirem países em condições angustiosas de miséria, provocadas pelo próprio homem, também serão aproveitadas todas as oportunidades para se reencarnar o maior número possível de carrascos, malfeitores, avarentos, potentados orgulhosos, mandatários cruéis, administradores corruptos, exploradores da miséria humana e arruinadores de lares, todos necessitados urgentemente de corpos físicos para mais breve renovação do espírito. Essas regiões que o vosso sentimentalismo condena são verdadeiros laboratórios de ensaios de química espiritual, onde os técnicos do Senhor apuram as credenciais angélicas ainda adormecidas nas almas atrabilhárias. São um purgatório onde se purificam os seres, se ajustam às coletividades e se desinfeccionam famílias inteiras que, após a vida faustosa no luxo do mundo, à custa da miséria do próximo, retornam para substituir o veludo pelo estame, a carruagem pelo bordão, as pedras preciosas pelos remendos e as insígnias douradas pelas chagas do corpo. Aqui, a caravana principesca do passado retorna esfomeada ao meio miserável e arma sua barraca de trapos sujos. Ali, bandos de crianças famintas são apanhadas pelas inundações tumultuosas, enquanto nas vascas da agonia ainda se revêem no pretérito, como gloriosos descendentes dos mandarins ou dos rajás, no mórbido divertimento de afogar os filhos dos párias, acolá, princesas e beldades, que formavam os quadros régios das cortes nababescas, que alimentavam cães com iguarias requintadas à vista da turba faminta, também se desesperam, esfaimadas, em novas configurações humanas, assistindo à tragédia irremediável dos seus novos entes queridos, que são velhos comparsas pregressos, reencarnados. Eis porque nessas regiões flageladas ainda persiste a superpopulação e a criticável prodigalidade de filhos, pois a lei do alto não abolirá esse campo de provas enquanto ainda existirem candidatos aguardando a sua oportunidade de purificação e de ajuste kármico pelo sofrimento acerbo, preparando-se para vestir a túnica nupcial do futuro banquete do Senhor. Pergunta: qual a prova mais positiva de que nessas regiões flageladas a prodigalidade de filhos é encarada espiritualmente como auxílio para a recuperação de espíritos endividados? Ramatiz: através dos seus costumes tradicionais, há muito tempo o Oriente coopera para o aumento de corpos exigível para as reencarnações, pois as suas leis estimulam e auxiliam a fertilidade através dos casamentos prematuros, como também permitem a existência de haréns, onde se valoriza a prodigalidade de descendentes. Os velhos sultões, rajás, mandarins e privilegiados, cujo politeísmo tem sido tolerado e mesmo resguardado sob a severidade de suas leis,
tornam-se pródigos em atender à lei quanto ao fornecimento de organismos físicos que, então, se tornam valiosas oportunidades para as almas sofredoras e desesperadas ingressarem na vida do mundo físico. Os mentores espirituais aproveitam-se dessa prodigalidade de fertilidade humana, estranhável no Ocidente mas tradicional no Oriente, para então promover a recuperação do maior número possível de almas delinquentes, na tentativa de ainda prepará-las em tempo para que possam tentar a experimentação seletiva do juízo final, que se aproximam rapidamente. No entanto, sendo os países das Américas regiões ainda novas, onde o desregramento do passado é mais recente e por isso menos intensivo, mantém-se em equilíbrio, ali, a cota de sexos masculinos e femininos, enquanto no Oriente se vê abraços com um número tal de mulheres que incentiva a poligamia e a excessiva procriação. Isso sucede porque também é mais reduzido, nas Américas, o número de espíritos necessitados de provas tão acerbas como as da Ásia, embora algumas vezes, sem a extensão do que sucede por lá, ocorram nas Américas provas parecidas às que ocorrem comumente na China, no Japão, na Índia e em outras regiões situadas na orla dos grandes furacões, flagelos e vulcões. Enquanto na América do Norte, para resgatar suas dívidas kármicas consequentes da violência com que os seus pioneiros desalojaram impiedosamente os peles vermelhas de suas terras, os seus habitantes têm que aceitar as encarnações de espíritos muito instintivos, sofrendo-lhes a rebeldia e a desforra na figura dos gangsters brutais. No vosso país a velha dívida para com os negros escravizados sem qualquer respeito pelas suas necessidades, também está sendo paga na carga de ociosos, malandros e transviados que vos exploram e assaltam cotidianamente. Pergunta: que podeis nos dizer sobre o fato de algumas mulheres serem sujeitas ao sacrifício de terem filhos gêmeos, trigêmeos e até em número maior? Ramatiz: os geneticistas modernos têm se surpreendido ultimamente pela facilidade com que nascem gêmeos e até quíntuplos no vosso orbe. No entanto, devido ao seu desconhecimento em matéria de espiritualidade, não sabem que a natureza ensaia um novo programa procriativo futuro, em virtude do qual certo número de almas abnegadas deverão compensar com maior cota de filhos, em cada gestação, a deficiência daquelas que são estéreis ou os evitam deliberadamente. Mas não criais em sacrifícios injustos. As mulheres às quais a lei da procriação determinar maior cota de filhos serão as que aceitarem essa condição como um meio de acelerar o seu progresso espiritual, ou então o fizeram para a recuperação das sagradas funções procriadoras desprezadas no passado. É inútil que a criatura humana estabeleça planos à parte sem conexão com as diretrizes superiores. A lei, em sua vigência implacável mas benfeitora, sempre encontrará meios de manter o equilíbrio e a harmonia tão necessários à vida do espírito, no seu contato educativo com o mundo físico. Capítulo 27 – As relações kármicas entre pais e filhos. Pergunta: quando um espírito reencarna com uma provação dolorosa desde o berço, seus pais também sofrem indiretamente. Que é que justifica esse sofrimento dos pais? Ramatiz: não há nisso injustiça nem punição imerecida, pois, quando tal se dá, tanto os pais como o reencarnado estão ligados pelas mesmas culpas e débitos assumidos no passado. A lei kármica é justíssima, e na sua equanimidade só reúne provas retificadoras, semelhantes, àqueles que também são culpados de alguma ensaina espiritual. Quantas vezes os pais de hoje são os próprios responsáveis por crimes cometidos no pretérito por aqueles que depois reencarnam como seus filhos? Então cumpre-lhes a severa obrigação de reerguê-los moral e espiritualmente, amparando-os para alcançarem condições superiores. Da mesma forma, inúmeros filhos que participam das provas dolorosas dos seus pais também estão vinculados a eles por débitos semelhantes. Nos lares terrenos é muito comum que os algozes e as vítimas se ajustem espiritualmente, presos aos mesmos interesses e necessidades.
As velhas algemas de ódio atadas no passado principiam então a se desatar sob a união consanguínea da família terrena. Pergunta: e nos casos em que os filhos desencarnam prematuramente? Isso não poderá acarretar dores injustas aos seus pais? Ramatiz: quando o espírito se despede em tenra idade, não é para que os pais venham a sofrer dores avaramente calculadas pela lei do karma. Isso é proveniente de acordo espiritual em que a alma deverá desencarnar cedo na Terra. Por isso já nasce no lar daqueles que, por dívidas pretéritas, deverão perder o filho em tenra idade, quer porque motivaram desencarnações prematuras ou porque foram responsáveis por situações semelhantes. Pergunta: mas, sob essa maneira de agir, a lei do karma representa uma punição perfeitamente enquadrada no conceito do olho por olho e dente por dente. Não é assim? Ramatiz: há equívoco nessa vossa interpretação, porque o principal motivo do sofrimento ou resgate kármico das criaturas terrenas é sempre a falta de amor, que ainda predomina nos seus corações. E o papel da lei kármica, em seu principal fundamento, não é o de punir os delitos de espíritos mas, acima de tudo, desenvolver o sentimento de amor, que ainda se encontra de forma embrionária na maioria dos homens. O sentido retificador da lei do karma é a sua natureza moral e não penal. Os pais que sofrem a dor atroz de perder seus filhos em idade infantil não são castigados pela culpa direta de terem sido negligentes para com os outros descendentes, no passado. Na verdade, embora obrigados a isso, eles se submetem a um processo de técnica sideral que tanto lhes retifica os impulsos psíquicos destrutivos, como ainda lhes aviva o sentimento amoroso adormecido no seio da alma. Nesse caso, a implacabilidade da lei age mais sob o conceito de que cada um há de colher conforme o que semear, em lugar do conceito draconiano de olho por olho e dente por dente. Retifica-se o motivo que gerou o pecado na existência pretérita, ou seja a falta de amor. Graças a essa terapêutica dolorosa, em que desencarnam prematuramente os filhos de pais culpados, do passado, ativa-se nestes, espontaneamente a razão de um novo amor que, embora principiando por um afeto ainda egoísta, há de se enternecer sob as dores pungentes da saudade dos entes queridos que partem mais cedo. Pergunta: as criaturas do que sofrem a dor inconsolável de perder os filhos em tenra idade são então aqueles que deliberadamente os destruíram em outra vida, devendo suportar agora essas provas atrozes? É isso mesmo? Ramatiz: nem todos os que perdem seus filhos em tenra idade destruíram outros descendentes no passado. Essas provas dolorosas e retificadoras do espírito, como já vos dissemos, subordinam-se ao grau de sentimento amoroso que precise ser desenvolvido nos pais, em confronto com o maior ou menor sentimento egocêntrico neles existente. É um processo que ativa e apura, no recesso da alma, o amor aos filhos, e que no pretérito foi muito negligenciado. Variam as formas de delitos e, consequentemente, também variam as provas futuras no tocante à perda prematura dos filhos. Pergunta: podeis nos explicar algumas dessas formas de delitos, a que vos referis? Ramatiz: explicaremos, mas insistimos em vos dizer, novamente, que, se tais delitos sentenciam karmicamente os seus culpados a futuras perdas de filhos, isso não sucede por determinação punitiva da lei do karma, pois apenas se trata de um processo técnico espiritual e rapidamente eficiente, que faz eclodir no espírito indiferente o sentimento de amor que ainda lhe falta. Esses delitos podem ser consumados por diversas causas, entre elas, o aborto voluntário, as operações propositais para se fugir à responsabilidade de procriar, o descaso odioso na enfermidade dos filhos detestados, o sadismo no castigo excessivo, a doação desnecessária dos filhos, por indiferença, comodismo ou preconceitos sociais, ou mesmo a negligência de deixá-los sucumbir por falta de assistência ou amparo. Sem dúvida, o maior delito ainda é o de matar o filho propositadamente,
Como sucede entre muitas mulheres infelizes, algumas das quais o fazem por medo de enfrentar a maledicência do mundo e outras por invencível aversão kármica ao espírito adversário do passado, que se abrigou em suas entranhas. Indiscutivelmente, todos os delitos que vos enunciamos sempre identificam e comprovam que só se sucedem pela visível falta de amor nos seus autores, pois, se já tivessem desperto esse sentimento sublime, nenhum desses delitos seria consumado, mesmo que exigisse a vida de quem os podia praticar. É suficiente um rápido exame para verificardes que, se houvesse a compreensão amorosa do sentido real da vida reencarnatória do espírito, os progenitores nunca olvidariam que a sua própria vida na carne a devem também a outros seres que os haviam precedido na jornada, mas que foram dominados pela terna disposição de criar. Se assim pensassem, não só seriam induzidos a evitar as terríveis expiações do além-túmulo, como ainda se livrariam das terríveis amarguras de, em vidas futuras, se debruçarem sobre o caixão mortuário do filho amado que parte prematuramente. Pergunta: ocorre-nos a reflexão que esses delitos que enunciais parecem se referir exclusivamente à responsabilidade materna. Então, qual a culpa do pai, quando se encontra obrigado a provas tão dolorosas com a perda prematura dos seus filhos? Ramatiz: dentro do mecanismo perfeito da lei do karma, o esposo que é submetido à prova angustiante da perda prematura dos filhos obviamente responde por motivos que podem se enquadrar nos seguintes delitos do passado: induziu a companheira ao aborto, ao infanticídio ou à operação anticonceptiva, abandonou a família e os filhos, livrando-se da responsabilidade paterna, ou torturou-os cruelmente, por haver pressentido neles alguns adversários espirituais encarnados em seu lar. É justo, pois, que um pai nessas condições deva ser submetido no futuro à prova dolorosa de ser privado dos seus descendentes, que então bem desejaria criar, despertando o sentimento do amor pela sensibilização dolorosa do coração. Pergunta: o sofrimento dos pais pecaminosos, nas existências futuras, sempre se iguala à natureza dos seus delitos praticados nas vidas anteriores? Ramatiz: não podemos esmiuçar todos os recursos de que se socorre a lei do karma na sua aplicação metódica para elevar o padrão espiritual dos seres, mas podemos afirmar que a semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. O processo kármico, vigoroso e severo, de retificação espiritual, sempre se desenrola atendendo à restrita necessidade de renovação espiritual e não como vingança ou cólera de Deus a se abater sobre o culpado. Vós sabeis perfeitamente que, quando um homem bom, num momento de cólera intempestiva, pratica um homicídio, a lei sempre o trata com mais indulgência do que se ele fosse um homem mau ou um assassino profissional. O primeiro dispensa um processo compulsório mais doloroso, porque a sensibilidade de sua consciência já lhe permite meditar sobre o crime e purgar-se com o ferrete do remorso. No entanto, o segundo, curtido pelos crimes e incapaz da autocrítica acusadora, ou do remorso purificador, há de exigir um plano de dores mais atrozes, para se despertarem as fibras do seu coração endurecido. Da mesma forma, os delitos cometidos no passado pelos pais culposos, embora às vezes sejam iguais em sua origem e ação, podem variar quanto às condições da seu resgate futuro. A mãe que trouxe do filho num momento de loucura, por não poder se livrar da miséria insidiosa, de modo algum será tratada pela lei kármica, que é justa e sábia, nas mesmas condições daquela que mata o fruto de sua carne porque teme a maledicência, o sacrifício social do nome, ou não deseja abdicar dos prazeres do mundo. Pergunta: quando os progenitores culpados são submetidos à prova dolorosa de perderem os seus queridos filhos, de que modo se lhes desenvolve o amor, que era inexistente no passado? Ramatiz: o despertar do potencial de amor nos pais delinquentes de outrora, obviamente se processa na esfera cordial do psiquismo,
Pois a dor que é produzida pela perda do filho querido transforma-se em divina força centrípeta, que concentra e apura todas as vibrações dolorosas no cadinho depurador do espírito. Sob o invólucro dos corpos físicos permanece sempre a alma imortal, cuja memória etérica se engrandece e se sublima pelos feitos do amor e do heroísmo nas vidas humanas. Enquanto isso, seus equívocos se retificam sobre o estilete do sofrimento dirigido pela pedagogia sideral. Em cada existência, o espírito é batido pelos vagalhões das vicissitudes morais e dos sofrimentos físicos, mas a renovação sidérea interior nem sempre resulta de conformidade com os acontecimentos trágicos ocorridos no cenário físico. Enquanto o castigo corporal, a segregação no cárcere e o comentário aviltante da imprensa diária não conseguem abater o cinismo e despertar o sofrimento moral no delinquente contumaz, a mais singela dúvida de honradez sobre um homem justo faz-o sofrer desesperadamente. O mesmo se dá com o efeito das provas kármicas dos pais culpados, do pretérito, para alguns. A simples impossibilidade de nascer um filho tão esperado já significa profunda tortura. Para outros, mesmo a tragédia dantesca que se abate no lar, e destrói até a família, de modo algum lhes comove a rudeza do coração, nem ativa o amor que ainda está petrificado pelo passado de ignomínia. Eis porque a técnica sideral costuma empregar métodos da mais alta eficiência corretiva, e precisamente de conformidade com a psicologia e o grau de sensibilidade psíquica dos espíritos culpados, visando exclusivamente a eclosão do sentimento amoroso faltante, e não um acordo com o vulto do delito passado. Se assim não fora, poderíeis acusar a divindade de cruel sadismo para com seus filhos, pois então estaria agindo sob o guante da lei do olho por olho e dente por dente. Nesse caso, seria punida a quantidade do crime e sacrificada a qualidade do sentimento de amor que porventura já devesse existir na alma delinquente. Daí o fato de um mesmo tipo de crime poder revelar psicologias criminosas diferentes e até opostas, pois, embora dois crimes se assemelhem na prática, podem variar quanto à necessidade de aplicação do processo de retificação espiritual. Enquanto a montanha de pedra requer poderosa carga de dinamite para ser rompida, durante a confecção da estátua é suficiente o trabalho lento e incisivo do cinzel. Sob a mesma disposição de relatividade, a lei do karma também atua sobre as almas culpadas de delitos semelhantes, encaminhando para sofrimentos mais vultosos aquelas que ainda se encontram petrificadas pela impiedade, requerendo uma terapêutica retificadora mais acerba. Mas também impõe um programa doloroso mais suave aos corações melhores e que foram mais vítimas de sua emotividade invigilante do que mesmo da crueldade deliberada. E assim, a mãe criminosa, que matou por piedade, desespero ou miserabilidade, embora possa futuramente sofrer a prova dos filhos doentes, vê-los-á sobreviverem, sem a dor de perdê-los prematuramente, no entanto, a que os trucidou por ódio, ou pela fuga da responsabilidade materna, embora haja semelhança no delito, praticou uma falta que requer futuramente a dor da separação do filho querido. Pergunta: apreciaríamos que nos desseis um exemplo mais concreto, através do qual pudéssemos avaliar melhor o modo como se desenvolve esse amor nos pais que são provados por terem matado ou abandonado seus filhos em vidas passadas. Ramatiz: para maior clareza do assunto, reduzamos os delitos a uma só forma e vejamos quais as suas prováveis consequências kármicas futuras. Suponhamos então que o caso de um pai que, em vidas pregressas, repudiasse seu filho, porque era feíssimo, deformado, enfermiço ou de raciocínio perturbado. Perante a lei kármica, esse pai comprovou que ainda estava incapacitado para amar os seus próprios filhos, a ponto de desprezar a alma atribulada que veio suplicar guarida e amparo no seu lar terrestre, para suportar as suas terríveis provas de humilhação física. Se em seu coração já existisse a mais diminuta forma de afeto ou piedade, é evidente que ele teria se apiedado do infeliz descendente,
prodigalizando-lhe o carinho e as atenções mais exigíveis, por ser vitimado pela lesão corporal. Sob as diretrizes da lei kármica, de retificação espiritual, esse pai delinquente é um necessitado de reparos espirituais, não, porém, pelo fato de repudiar o filho infeliz, mas porque ainda não sabe amar. E se o principal objetivo de sua vida espiritual é o desenvolvimento do amor adormecido no recesso de sua alma, a lei então estabelece o plano do falecimento prematuro do futuro filho sádio formoso e que, por isso mesmo, há de ser egoisticamente amado na próxima existência. Pergunta: e como será induzido esse pai a amar o filho futuro, se em sua alma ainda persiste a mesma falta de amor do passado? Ramatiz: a técnica espiritual sabe agir com extrema sabedoria e aproveitamento do próprio potencial adormecido nas almas faltosas. Serve-se de recursos eficientíssimos que, embora dolorosos, atuam como verdadeiros excitadores ou multiplicadores de frequência amorosa ainda deficitária. Em face de haver pecado pelo desprezo e repúdio ao filho indesejável, devido a ter sido feio, disforme, doente ou débil mental, a lei então ajusta-lhe um outro filho sadio, belo ou sumamente inteligente, pata breve desencarnação, que se torna seu incessante motivo de paixão e gozo egotista. Feliz e envaidecido por se ver alvo da admiração alheia, que lhe cadeia a figura do rebento querido, mas desavisado das futuras provas dolorosas que o espreitam, deixa-se fanatizar pela adoração descontrolada. Alguns pais vivem quase que exclusivamente circunscritos em torno do seu deusinho belo ou sábio, felicíssimos por atenderem aos menores caprichos e desejos, ou valorizar-lhe a graça juvenil. É o tesouro festivo do lar abençoado por Deus, é o melhor ser do mundo. Mas isso tudo ainda é paixão egocêntrica e vaidosa, gerada pela imagem agradável da própria carne que teve forma feliz. Mas pouco a pouco vão se mudando as emoções nos corações dos pais faltosos. A lei submete-os aos climas emotivos mais contraditórios, intercalando-lhes fases de alegria e angústia, ventura e medo. A simples premonição de qualquer enfermidade em seu querido descendente é bastante para anuviar-lhe as almas aflitas. As enfermidades constitucionais da infância acumulam dores e preocupações. Então o filho adorado daquele homem do nosso exemplo de há pouco, nascido belo, sadio e inteligente, torna-se um motivo de incessante intranquilidade e serve de apura sensibilidade amorosa que desperta no pai, que passa a viver cenas exatamente opostas às do passado. Ele alegrava-se antes a simples ideia de que um acidente trágico ou uma enfermidade irreparável pudesse aniquilar o filho repudiado por ter nascido feio, doente, débil ou aleijado. A esperança pregressa de ver o filho perturbado morrer logo, porque significa profunda humilhação aos esposos perante os progenitores felizes, transforma-se, noutra existência, num ardente desejo de que sobreviva de qualquer jeito o descendente perfeito e glória da família. Submetendo as almas delinquentes do passado a processos de profundeza espiritual, a lei kármica, de causa e efeito, consegue extrair do veio do coração o precioso minério que é o amor. Embora, de princípio, o filão do amor só possa ser explorado pela vaidade, interesse e egoísmo, para depois se sublimar na ternura, no sacrifício e na renúncia, a divindade possui recursos para lograr o êxito objetivado. Os pais culpados, invertendo a direção de suas paixões represadas pelo despeito da deformidade dos filhos, no pretérito, terminam inteiramente fascinados pelos seus descendentes, que depois lhes exaltam as tradições de família ou provocam admiração alheia entusiasta. Abandonam-se efusivamente a um amor fremente, mas onde ainda se mesclam a vaidade com extremos de ternura e orgulho com adoração. Ocorre justamente o reverso do que lhes acontecia no passado quando, diante do filho lesado pelo destino, tudo faziam para molestá-lo e expulsá-lo de sua presença, terminando por afastá-lo para a frieza dos orfanatos, a impiedade dos tutores sádicos ou das madrinhas histéricas.
Pergunta: podemos supor que, após esse experimento retificador, proporcionado pela lei, os corações desses progenitores se encontrem suficientemente desenvolvidos, para mais tarde amarem outros filhos menos agraciados pela natureza? Ramatiz: apesar de tanto júbilo e emotividade à flor da pele, para com filhos, ainda não é possível dizer que já conseguiram a devida compensação à falta de amor que os fez delinquir no passado. É certo que, embora se trate ainda de paixão ativada pela configuração carnal e pelos dotes excepcionais do feliz rebento, isso já comprova que germina o sentimento que futuramente fará eclodir o amor nos seus corações recalcitrantes. No entanto, como eles não têm direito ao gozo completo na existência retificadora, porque isso seria flagrante descaso para com a lei, como se ela premiasse os pais culposos, a morte estende as asas lúgubres e ceifa a vida do filho adorado, quase sempre quando é mais intenso o júbilo da família. Inútil descrever-vos então a dor intensa e o sofrimento atroz a fazerem morada nesses corações feridos pela suposta impiedade de um Deus que lhes rouba o filho querido. A sua morte pode provocar acerbas blasfêmias contra o Criador, talvez emudeça por longo tempo a alegria da mãe ferida no âmago do coração, enquanto o pai se deixa dominar pela revolta sistemática contra todos os ditames da vida religiosa ou da revelação espiritual. Mas a lei do karma, em sua infinita sabedoria, sempre logra o êxito de sensibilizar os corações indiferentes do passado, preparando-os com rigor, mas tornando-os ternos e amorosos para outros afetos futuros. A saudade que ainda os envolve, causada pela partida do ente querido, continuará a manter-lhes viva a imagem do filho que contribuiu como um verdadeiro despertador do amor que existia adormecido na frieza das almas que o adoravam. Pergunta: esse amor só pode ser despertado através de filhos belos, sádios ou inteligentes, que mais tarde desencarnem para avivar os sentimentos paternais adormecidos. Ramatiz: não vos esqueçais de que estamos nos cingindo apenas ao exemplo de um pai que, devido ao abandono de um filho deformado, débil mental ou adversário espiritual, requeria a terapêutica retificadora de perder prematuramente outro filho, belo, sádio ou inteligente. A lei dispõe de diversos recursos para incentivar os pais delituosos a despertarem o amor latente em suas almas, sem precisar submetê-los exclusivamente à prova de perderem os filhos belos ou sábios. O espaço exíguo desta obra não nos permite analisar a multiplicidade de ações e reações de causa e efeito, que se processam sob a visão sábia dos mentores siderais, quando precisam promover a retificação espiritual dos diversos delitos de pais comprometidos com os filhos em encarnação anterior. Pergunta: inspirando-nos no próprio processo da lei kármica, que regula a causa e o efeito, na retificação dos equívocos das criaturas, achamos que os filhos deformados, maus, imbecis ou repulsivos, que são repudiados pelos pais impiedosos, devem merecer tal hostilidade. Supondo que, no passado, eles também houvessem repudiado afetos paternos e desprezado seus progenitores, a lei não os deveria colocar também sob a tutela de pais adversos. Ramatiz: evidentemente, muitas vezes assim sucede, na lógica justíssima do processo kármico. Geralmente, os espíritos que subestimaram seus progenitores em uma encarnação, não merecendo em futuros renascimentos o teto afetuoso a que não fizeram jus, renascem de pais indiferentes, impiedosos e destituídos de qualquer ternura. E quando, além de sua frieza amorosa, eles ainda pressentem no filho antipático a presença do adversário detestado, do passado, então deixam-se tomar por invencível repulsa, chegando até expulsar o infeliz descendente, quando o despeito, o ódio ou a crueldade não os leva a aniquilá-lo impiedosamente, conforme a imprensa terrena é pródiga em noticiar. Os espíritos bastante agravados pelos delitos do passado e que tentam o renascimento para a devida reconciliação com os adversários de outrora, necessitando nascer disformes ou retardados mentais,
veem-se muito reduzidos nas suas possibilidades de êxito e de acolhida favorável na família terrena. Aqueles que já se beneficiam com a presença do remorso na consciência aviltada, submetem-se, amargurados, à tentativa, de pouco êxito, de sobreviverem no lar dos seus inimigos pregressos, aos quais também se ligam pelos laços do ódio inconformável. Dominados por indescritível angústia, importa-lhes unicamente ajustarem-se a um corpo de carne, no qual possam olvidar a incessante recordação cruciante dos seus crimes, pois que, na memória etérica liberta no mundo astral, os segundos já vividos mais lhes parecem séculos de horror e desespero. Então aceitam qualquer encarnação disforme, da carne, para renascerem na matéria, ou os pais mais odiosos da terra para criá-los. Basta-lhes o bálsamo do esquecimento das vilezas pretéritas, concedido na forma de corpo físico. Quando devido à impiedade ou hostilidade criminosa os progenitores adversos os devolvem novamente para as misérias do mundo astral inferior, expulsando-os do corpo de carne tão implorado para a redenção espiritual, são bem raros os espíritos que se conformam com esse acontecimento odioso. Sentindo recrudescer o ódio mal dissimulado sob as cinzas do próprio interesse, tornam-se abrias desatinadas e lançam-se raivosamente sobre os seus ex-progenitores, perseguindo-os implacavelmente até a hora da sua desencarnação, quando então os esperam, à beira do túmulo, como enfurecidos demônios sem a menor parcela de piedade. Pergunta: estamos certos de que uma grande parte dos pais terrenos não leva muito a sério essa possibilidade, pois, se a levassem, as creches e os orfanatos estariam vazios. Ramatiz: esses pais precisam saber que nenhum dos mais trágicos escritores do vosso mundo poderia descrever o pavor e a alucinação que se apoderam dos pais infelizes que, dominados pelo ódio, repudiam ou matam os seus filhos na terra. Quando retornam ao além, transformam-se em verdadeiros trapos vivos nas mãos dos exacerbados verdugos e adversários que imprudentemente eliminaram dos seus lares terrenos. As mulheres que às vezes se deixam dominar por sentimentos súbitos de repulsa e revolta para com os filhos nascituros, e que se socorrem dos tradicionais inimigos da vida, ou fazedores de anjos, para expulsá-los através do aborto premeditado, ignoram que um pavoroso inferno de sofrimento os espera quando, após a desencarnação, caírem desamparadas sob o guante dos espíritos tenebrosos aos quais negaram um corpo já em gestação. Não vos é possível imaginar a cólera, o ressentimento, a revolta e o ódio que se apoderam desses espíritos quando reagem contra as criaturas do que lhes impediram a gestação do corpo amigo e tão precisado para olvidarem o passado acusador, que ferreteia incessantemente as suas memórias subvertidas. Depois dessa desilusão, só lhes move um desejo feroz, cercar de todas as humilhações possíveis e enfermidades cruciantes aqueles que lhes negaram o benefício de um corpo físico, apressando-lhes também a desencarnação, a fim de mais breve torná-los vítimas das mais cruéis vinganças. Por isso, se muitos filhos deformados, imbecis, cruéis ou retardados mentais merecerem a prova kármica da nascer em lares de pais adversos, os progenitores precisam se conformar com o acontecimento desfavorável, pois estão colhendo na prole antipático o fruto das sementes hostis e maldosas que semearam em encarnações passadas. Pergunta: desde que, por lei do karma, os espíritos que repudiaram ou menosprezaram seus pais devem renascer no seio de famílias adversas, com probabilidade de serem repudiados e até mortos prematuramente, os pais que os rejeitam ou maltratam não estarão contribuindo para a concretização dos próprios objetivos retificadores da lei contra os faltosos. E isso não deveria amenizar as suas provas futuras, uma vez que apenas deram cumprimento àquilo que já estava obviamente determinado. Ramatiz: a lei do karma, apesar de ser justa e implacável, não cria predestinação para o crime, nem permite a desforra por parte de ninguém. Ela é apenas o efeito de uma situação criada pelo próprio homem, no passado.
Quanto ao modo mais certo de agir neste caso, é Jesus quem o indica, nas seguintes recomendações: ama o próximo como a ti mesmo, e faz aos outros o que queres que te façam, ou, ainda, quando te tirarem o manto, dá-lhe também a túnica. Se o teu adversário obrigar-te a andar 1 milha, vai com ele mais 1. Não importa cogitar se as culpas requerem punições ou se os delitos exigem reparações ao pé da letra, pois o objetivo mais importante a ser alcançado para a felicidade da vida espiritual ainda deve ser a libertação das algemas do ódio, do ciúme e da crueldade, que ligam as almas adversárias e endividadas ao mundo material. O círculo vicioso das desforras e tormentos recíprocos indica a situação de profunda ignorância do espírito, pois o prende ainda mais nas rodas das reencarnações. A reparação recíproca, imposta pelos preceitos kármicos, e obrigatória ao espírito, tem por fim evitar que se perturbem a ordem e a harmonia do mecanismo da evolução, e ocorra o desleixo na linha moral do aperfeiçoamento da alma. Desde que os próprios adversários resolvam desatar os grilhões que os escravizam mutuamente às vinganças, eles mesmos terão conseguido os efeitos benfeitores para suas futuras reencarnações, cada vez mais reduzidas como situações de amarguras e mais amplas quanto ao sentido de oportunidade educativa. Os pais que se antipatizam com os filhos e os detestam porque nasceram deformados, imbecis, ou são inimigos pregressos, mesmo que pudessem comprovar que tais espíritos não têm direito a um lar amigo, nem por isso teriam o direito de eliminá-los, pois uma ação criminosa cria um efeito sob igual culpa. Em consequência, esses pais se candidatam às dores atrozes das perdas dos filhos no futuro, assim como terão de renascer no seio de família antipática, contando com maiores probabilidades de serem enxotados e bem menores ensejos de permanência no lar. A criatura humana, em lugar de discutir a procedência dos atos resultantes da ação implacável da lei do karma, que é processo educativo obrigatório para a disciplina no mundo físico, deve aceitar incondicionalmente as disposições da lei do Evangelho, que são libertadoras e conduzem a vida nos céus. Pergunta: mas no caso dos pais que repudiam o filho detestado, não é a própria lei que os leva inconscientemente a praticarem esse ato, para se cumprir um processo kármico disciplinador? Ramatiz: embora, nesse caso, os pais estejam dando, sem o saber, cumprimento à lei do karma, eles o fazem sob a influência da crueldade, num teor de ação má propositada, que os põe perante a infração da lei de quem com ferro fere, com ferro será ferido, ou da de que a colheita há de ser conforme a semeadura, como premissas fundamentais a exigirem futuras retificações. No entanto, se esses pais preferissem seguir o roteiro indicado pela lei do Evangelho, tratariam seus filhos sob a inspiração do amor e então, entre os adversários do pretérito e os encarnados do mesmo lar, seriam desatadas as algemas que obrigam às correções kármicas, pois é de lei que há de ser desatado na terra o que na terra for atado. Enquanto o karma, embora justo em sua ação disciplinadora, reajusta o efeito à sua causa, para atender às necessidades educativas do mundo material, o Evangelho se torna sublime recurso que liberta o espírito, porque não algema obrigações reparadoras dos equívocos da alma, porém inspira e orienta a ascensão espiritual. Os pais desnaturados podem destruir os herdeiros de si mesmos, por não querer aceitá-los na forma depreciativa com que a lei os envia. No entanto, no futuro, a mesma lei tornará a enviar-lhes filhos de conformidade como os desejam, mas já não lhes permitirá criá-los, uma vez que esse desejo foi apenas quanto ao seu tipo físico e não quanto à deliberação de ampará-los até o fim da jornada. Servindo-nos de uma expressão familiar entre vós, diríamos que esses pais não fazem jus à obtenção de filhos exclusivamente atraentes, porque ainda não merecem a união do útil ao agradável. No entanto, se desejarem um tratamento amoroso, e a proteção de outros pais, em encarnações futuras, só lhes resta uma atitude, desde já, para com os seus inimigos renascidos no seu lar, que é a fórmula preceituada por Jesus.
Ama o próximo como a ti mesmo e faz aos outros o que queres que te façam. Pergunta: do que nos tendes exposto, estamos inclinados a crer que todos os filhos que nascem deformados, imbecis, enfermiços, feios ou tolos, são sempre almas delinquentes, ao passo que todos os belos, sádios e sábios são espíritos superiores. Não é assim. Ramatiz: mesmo no além não há regra sem exceção, pois muitas criaturas formosíssimas e fascinantes têm sido, em encarnações passadas, terríveis criminosos, perdulários, prostitutas, facínoras, envenenadores cruéis, parricidas e matricidas. A beleza física exclusiva não é regra absoluta para se comprovar a presença de um espírito superior no mundo, pois Lucrécia Borgia e a imperatriz Teodora eram de beleza estonteante. No entanto, a primeira foi impiedosa e envenenadora e a segunda a cruel rainha. Muitas vezes o adiantamento e a sabedoria espiritual podem se esconder na criatura feia, humilhada e de aparência insignificante. A carne é o instrumento de que o espírito se serve para experimentar o seu poder e a sua vontade, compondo a sua consciência sob a lei do livre-arbítrio e a vigilância para com a lei do karma, que então lhe ajusta os desvios perigosos e providencia-lhe as oportunidades de reerguimento moral. A beleza ou a feiura, a riqueza ou a pobreza, a glória ou a humilhação, no mundo físico, fazem parte dos apetrechos provisórios de que o espírito se serve para tentar o seu progresso e ampliar a sua consciência sideral. Mas não representam a sua identidade espiritual específica, nem também são conquistas de ordem definitiva. Daí o fato de se poder encontrar entre os mais afortunados e de configuração belíssima tanto os gênios e os tolos, como os bons e os maus, sendo que os mais imprudentes e entontecidos pelas ilusões de alguns instantes de gozo imitam as mariposas, que se deixam cegar pelo excesso de luz. Embora a criatura angélica do futuro deva realmente ser formosa, boníssima e sábia, da qual Jesus é um dos tipos ideais, muitos filósofos que consumiram suas existências em favor de um roteiro moral superior, na Terra, nasceram sem credenciais físicas agradáveis, como Sócrates, por exemplo. No entanto, a história terrena sempre assinala belos espécimes humanos, cujos corpos apolíneos, que escondiam almas diabólicas, semearam a dor, a desilusão e o aviltamento moral. Há que considerar que a forma humana é provisória e a caminho de expressões ainda desconhecidas na Terra, sendo o espírito o fato mais importante, e que, embora visível aos olhos carnais, é realmente a expressão definitiva e sobrevivente ao organismo físico de experimentação humana. A vestimenta de carne e o ambiente privilegiado não importam quando o espírito é sábio e bom. Quase sempre as almas que no passado pecaram por excesso de beleza, abuso das posições sedutoras ou facilidade de fortuna preferem renascer feíssimas e pobres, a fim de, vivendo situação humilde, melhor apurarem a bondade e se livrarem das tentações perigosas, que mais facilmente são provocadas pela beleza, a fortuna e o prestígio. Pergunta: mesmo no mundo astral, a beleza da forma humana nem sempre identifica a superioridade da alma? Ramatiz: enquanto, na Terra, o corpo físico se constitui de conformidade com as experimentações a serem tentadas pelo espírito encarnado, na mundo astral o perispírito revela na sua substância quintessenciada, exatamente aquilo que é no seu psiquismo. São muito comuns as terríveis decepções quando, após a morte do corpo física, muitas criaturas veem aflorar à superfície de si mesmos as expressões e os contornos mais aviltantes e monstruosos, depois de desligadas de corpos belos e atraentes. As falsas virtudes, o verniz da ética social ou as hipocrisias religiosas pulverizam-se sob miraculoso passe de magia quando o espírito desregrado se revela no cenário do além, expondo a nudez de sua consciência e sofrendo a tremenda decepção de haver iludido a si mesmo. Enquanto o corpo físico pode ser agradável, apenas devido à sua linhagem ancestral biológica,
No além o belo é realmente o cunho da alma bondosa e sábia, porque é a forma real e projetada de sua intimidade espiritual. Da mesma forma, as figuras teratológicas, que povoam o astral inferior, e desafiam o mais ousado Dante para descrevê-las, são produtos exatos da subversão espiritual, e que muitas vezes se mascaravam na terra sob o disfarce de um corpo formoso e tentador. Muitos homens afidalgados e mulheres sedutoras lançam-se ao além-túmulo na figura de horrendos bruxos, que apavoram a si mesmos. Pergunta: e qual é o aspecto comum dos filhos terrenos, quando identificam sempre a presença de um espírito superior? São sempre belos, ou também feios? Ramatiz: nos lares terrenos tanto podem nascer filhos belos e portadores de almas diabólicas, como filhos feios mas de almas angélicas. Do mesmo modo, nem toda precocidade infantil comprova a sabedoria espiritual, porquanto a vivacidade e a agudeza de observações, que podem exaltar a criança terrena, sublimam algumas vezes a astúcia e a sofisma, que são próprios do astral inferior. Mas não há dúvida quanto ao seguinte: o filho boníssimo é sempre de qualidade espiritual superior, enquanto o filho malvado é a imagem de sua alma detestável, tanto no mundo físico como no espaço. Neste assunto não precisais ter dúvida, porque a selo que principalmente identifica o grau de elevação espiritual é sempre a virtude que se deriva do amor. E a bondade, como um dos mais simpáticos aspectos desse amor, é o distintivo indiscutível da alma superior. A bondade é um prolongamento terno do amor e este, por sua vez, é a marca divina com que Deus assinalou a essência de sua obra. O espírito bondoso, rico ou pobre, ignorante ou sábio, é como uma flor amorosa no jardim da vida humana. Ele sempre santifica o ambiente em que vive, mesmo aqueles que o hostilizam, sempre levam um pouco de sua ternura e um pouco de seu generoso perfume espiritual. Quando nada mais salvar o homem, salvá-lo-á a bondade, a benevolência e o amor. Como a sabedoria espiritual representa a razão divina, e o amor incondicional é o sentimento dos céus, aquele que já possui tais qualidades é realmente o anjo vencedor de todas as batalhas e o sobrevivente em todas as metamorfoses da vida humana. Pergunta: quando os pais culpados sofrem a perda prematura dos seus filhos belos ou sábios, sendo violentamente feridos em seu amor egocêntrico, essa violenta transição da extrema alegria para a dor atroz não contribui para ainda mais agravar-lhes a proverbial falta de amor, resultando disso maior rebeldia e aversão à finalidade de procriar? Ramatiz: só a dor, em sua intensa manifestação, consegue influência nos corações indiferentes ou nas almas atrofiadas pelo excesso de gozo e bem-estar. A paixão egocêntrica que se interrompe pela perda do filho querido no seu mais extremo potencial, não se extingue nos pais, porque a própria lei da vida impõe incessante superação a todos os fracassos, sofrimentos e vicissitudes humanas. Mesmo quando as almas se entregam ao dessagramento completo, ainda vivem à procura de compensações venturosas. Acontece, no entanto, que ainda lhes falta capacidade para adquirirem a posição perdida, o que as leva a cometerem desatinos contra si mesmas, enquanto alimentam a enferma ilusão de que assim se desagravam em público. Mas no âmago de todo espírito ativa-se o desejo ardente de poder recuperar os seus prejuízos e renovar as suas esperanças frustradas. É por isso que os pais endividados para com a lei, que perdem o filho adorado como não podem extinguirem-se a paixão ou o sentimento novo que lhes gerou, veio nascer-lhes a esperança de que a única terapêutica capaz de minorar-lhes a dor atroz será o advento de um outro filho. Suas aspirações então convergem para a imagem de outro ser que possa a tanto substituir o ente desaparecido como carrear-lhes as mesmas alegrias e admirações usufruídas anteriormente. Enfraquecidas as lembranças dramáticas da desencarnação prematura do primeiro filho, a própria sugestão superior encarrega-se de despertar nos pais desolados o desejo de um novo descendente.
Isso contribui para que o segundo descendente já encontre ambiente mais afetivo para sua manifestação, mesmo que não revele as credenciais do primeiro filho. Embora não possua a beleza, a bondade ou a inteligência do outro, sempre há de ser o hóspede bem-vindo, porque na intimidade dos corações ulcerados dos pais permanece a ansiedade de qualquer compensação que lhes possa abrandar a dor inconsolável. Alguns que não logram a graça de outro filho, para minorar-lhes a saudade, se conformam então em estender o seu afeto a outros filhos alheios, e os buscam nos orfanatos para amorosa compensação. Pergunta: e esse filho belo e inteligente, que desencarna cedo não poderá ser o mesmo filho feio, deformado ou tolo, já repudiado uma vez? Ramatiz: nem sempre os pais que sofrem a prova kármica de perder de modo prematuro os filhos queridos foram esposos no passado. A lei pode tê-los reunido devido apenas à semelhança de delitos e de provas kármicas. O pai que repudiou o filho que, por sua culpa, se extinguiu prematuramente na miséria do mundo, pode ser escolhido para esposo de outra mulher que, no passado, houvesse praticado infanticídio e deva sofrer a prova kármica de perder um ou mais filhos. Mas aqueles que no passado foram esposos ou amantes, responsáveis pela morte do filho deformado, enfermiço ou imbecil, não precisam ser provados por meio do mesmo espírito que expulsaram anteriormente. Conforme já dissemos, pode nascer desses mesmos pais outra entidade sábia, bela ou sadia que, desencarnando em tenra idade, acicataliza ainda mais o amor e a saudade, devido à sua vestidura mais atraente. O que importa a lei do karma é fundamentalmente a ação e o seu resultado retificador, mas não a natureza dos agentes que devam provocar o despertamento amoroso. Pergunta: que obstáculo poderá haver para que o próprio espírito antes repudiado retome ao mundo em outra existência, para poder, como filho, se tornar o próprio instrumento de ajuste kármico dos pais culpados? Ramatiz: o mesmo aforismo de que a natureza não dá saltos poder-se aplicar no caso do processo de ascensão espiritual, pois que esta também não se efetua saltos improvisados. Embora tenhamos dito que nem sempre a criatura pobre, simples e humilde é a alma inferior, convém saber que aquele que nasce deformado e imbecil está suportando a prova de severa retificação espiritual, manietado pela própria lei que subverteu no passado. Quase sempre, ele é o adversário mais feroz dos próprios pais, que vem rogar-lhes hospedagem carnal. No seu íntimo, as paixões e as agressividades podem se encontrar amordaçadas no molambo de carnes doentias, ou então represadas na imbecilidade ou descontroladas pela alienação mental. Em geral, se fosse concedida a completa liberdade a tal espírito, com o comando incondicional de um organismo atraente ou sadio, devido à sua imaturidade psíquica não tardariam a eclodir nele os mesmos desatinos, crueldade e torpezas pregressas. Sob tais condições, seria demasiadamente imatura a reencarnação em situação de beleza, sabedoria ou liberdade de ação contra o que requereria a lei para o êxito da provação espiritual posterior dos pais culpados. Também não seria possível a alma delinquente efetuar em curto prazo de tempo uma renovação espiritual tão miraculosa, para uma segunda prova kármica em aspecto angélico, pois a ascensão sideral é feita por etapas distintas e lentas modificações, que não violentem o padrão psíquico. Comumente, a alma gasta mais de 1 milênio para só apurar uma virtude louvável, como a resignação, a honestidade ou a simplicidade. Dentro do próprio conceito popular de que vaso ruim não se quebra, o espírito que desencarna prematuramente, salvo acidentes técnicos do astral e da terra, é entidade elevada e de curto pouso na carne, enquanto o que enfrenta a longa existência, em geral, é portador de defeitos comuns da humanidade. Pergunta: visto que certos pais culpados são provados com a perda de filhos, deve ser provável que alguns espíritos aceitem o sacrifício de morrer na infância para se tornarem os instrumentos dessa provação. Estamos certos? Ramatiz:
retornamos à advertência já feita de que a lei kármica justa, mas não castiga. Também não cria fatos delituosos ou acontecimentos deliberadamente odiosos, para que por meio deles se retifiquem as almas delinquentes. Seria profundo desmentido a sabedoria e justiça de Deus o fato de, para se realizar a prova do sofrimento kármico, haver necessidade de se aliciar em instrumentos de provação, assim como no vosso mundo se nomeiam criaturas para exumarem escândalos públicos,